tarde, bom dia, boa noite. Não sei com que horas vocês vão nos escutar, mas que bom que vocês estão aqui nos escutando. Essa é mais uma série, né, das oficinas que culminam numa masterclass e sempre trazendo pessoas interessantíssimas, pessoas que a gente admira, para estar aqui com a gente nesse processo de troca, nesse processo que é a construção desse espetáculo, uma construção compartilhada também com o espectador. A todo momento a gente tem falado do processo, tem utilizado essas ferramentas que a gente recebe aqui, também como parte integrante do processo de provocação da nossa construção. Quero dar boa tarde, bom dia, boa noite também para meu parceiro Daniel Arcades, que estamos aqui mais uma vez. Boa tarde, a gente está aqui gravando de tarde, né, hoje. Mas boa tarde a todos e a todas. Estamos finalizando as nossas oficinas praticamente. Reta final, é. É uma das últimas já. E estamos falando agora sobre áreas também que são muito importantes, né, e que dizem muito das leituras dos espetáculos e que muitas vezes a gente não discute tanto nos processos de oficinas dentro desses projetos. E a gente está muito feliz de poder ter dado uma atenção nesse projeto, né, a pensar essas áreas técnicas todas. Eu, que também sou das visualidades, não podia fazer um projeto que a gente não trouxesse todas essas ferramentas e também demarcasse um lugar de importância na construção das obras, todas essas ferramentas que a gente está trazendo, as pessoas, os profissionais que a gente está trazendo aqui, né? Porque às vezes a gente pensa muito, fica focado assim nos princípios, no ator, na direção, no texto, e uma luz, um figurino, uma cenografia fazem total diferença. Podem, inclusive, conduzir melhor a nossa narrativa, como está acontecendo na Nau. Exato, né, Dan? Exato. Dizer para todo mundo, mais uma vez, que a Nau está acontecendo graças a um edital chamado Fábrica de Musicais, promovido pela Fundação Gregório de Matos. A gente está na segunda edição desse edital, que a gente espera que dure anos e mais anos, que é um edital que tem como objetivo incentivar a produção de teatro musical na Bahia. E hoje a gente está chamando um dos grandes iluminadores, né, que trabalhou em grandes espetáculos da Bahia, e também o diretor de um musical que é referência desta década para nós aqui e para todo mundo. O grande acontecimento do teatro baiano, que foi essa peça, e que realmente nos inspirou muito para a gente estar aqui também construindo a Nau, né? A gente falava muito desse espetáculo e a gente vai ter a possibilidade de compartilhar e de trocar com o nosso querido Fábio Espírito Santo. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, obrigadíssimo. Obrigadíssimo pelo convite, né? Dar os parabéns para vocês nessa montagem que já está indo, e a Fundação Gregório de Matos, né? Por construir um edital desse, que eu acho que é de muita importância, porque eu acho que a Bahia tem uma vocação para musical que ela ainda é pouco explorada, né? Que eu acho que nós temos grandes músicos, grandes letristas, grandes dramaturgos, grandes atores que cantam, né? Então, eu acho que esse edital ele é muito bem-vindo, né? Então, dar os meus parabéns e agradecer esse convite muito massa de falar aqui para todos vocês, né? Eu vou falar um pouco. Eu não teria como falar um pouco de luz, na verdade, sem falar um pouco dessa minha formação, porque embora eu seja dessa área de iluminação, ela entrou para a minha vida um pouco na vontade de ser um bom diretor, porque eu era ator, né? E eu queria ser, eu achava que para ser um bom diretor eu teria que conhecer todas as áreas, né? Então, assim, eu sei um pouco de cenografia, sei um pouco de figurino, sei um pouquinho de maquiagem e sei um pouquinho de luz, que foi a área que eu amei muito aqui em Salvador, né? Mas eu não teria como falar sobre o que eu imagino sobre luz, o meu processo criativo, sem falar da minha formação, que é o seguinte: eu fui criado, sou artista de teatro de grupo, né? Que eu acho que isso é uma peça fundamental.
Por quê? Eu comecei a fazer teatro, eu era hiper gago, gago de bater o pé mesmo, aquele gago de... E teve uma professora que me olhou e disse assim, venha para cá, venha fazer teatro. Eu falei, não, mas eu sou gago, eu não sei. Ela falou, venha, que eu acho que vai ser para você, vai ser muito bom. E eu devo a essa mulher, lá em Natal, chamada Lenira Dantas, que ela que me apresentou as cortinas desse mundo e me ensinou como eu poderia abrir as cortinas desse mundo. Então, assim, aí eu comecei a fazer parte do teatro de grupo da escola, uma escola municipal, no subúrbio de Natal, no bairro chamado Igapó. E lá foi que eu tive a chance. A gente só vai perceber essas coisas lá na frente, né? Mas lá foi que eu tive a chance de entrar em contato com todas as áreas do teatro. A gente construía, era um grupo amador, claro, né, de escola. Eu estou falando, eu com 13, dos meus 13 aos 16, digamos assim, foi lá nesse grupo. E lá a gente teve chance de fazer o texto, depois do texto pensar no cenário, depois de pensar no cenário, pensar no figurino, depois de pensar no figurino, como ia ser, em que parte como ia ser, cada um opinava sobre como é que a cena poderia ser feita. Eu nem sabia o que era cena, não tinha a menor ideia disso. Mas isso foi colocado de uma forma muito interessante, muito. E aí, lá também sobre luz. E aí a gente fazia construção de equipamento. A gente fazia o nosso spot lata. Era uma lata com uma lâmpada dentro e com um papel celofane, né? E aí a gente botava um azulzinho, uma coisinha que queimava lá, mas tinha lá. A gente teve a chance de fazer ribalta, né? Tangão, que não se usa mais, né? Que são umas laterais, né? É como fosse uma ribalta, só que ela é maior, né? E com mais lâmpadas. E ela fica na lateral ou então fica no alto. E também mesa de madeira com interruptor. Nessa escola, a gente fez tudo isso. E assim, aí eu estou falando isso porque é daí que vem minha concepção, minha formação de artista, minha formação de iluminador, né? Depois daí, eu fui para um outro grupo, agora um grupo de teatro de rua, chamado Alegria Alegria. Foi um dos primeiros grupos de teatro de rua de Natal, lá do Rio Grande do Norte. E aí lá eu tive uma outra concepção sobre a necessidade da luz, porque aí foi que eu pensei, a luz, aí foi que me veio a coisa a luz é um recurso estético, a luz ela consegue delimitar, a luz consegue fazer isso. Mas lá na rua foi que eu falei assim, cara, para começar a pensar sobre um espetáculo, a gente não precisa pensar sobre a luz. A gente pensa na luz, se a luz for fundamental para o que eu quero dizer. Mas na encenação, na dramaturgia, eu aprendi a pensar sem luz. Depois eu jogo todos os signos que a luz pode me dar e ela vai me trazer novos signos para o que eu tinha feito. Depois desse grupo de teatro de rua, eu saí desse grupo e fui para um outro grupo chamado Teatro Gesel Figueiredo, lá de Natal também, que era o quê? Foi o início da minha profissionalização. Por quê? Esse cara, ele era um cara que já fazia teatro desde a década de 50, de 60, não sei lá, e ele pegou um auditório de uma igreja que iria virar um estacionamento, nada mais atual, e ele fez disso um teatro. E aí lá
eu tive a experiência de passar novamente por todas as funções, porque lá a gente era ator e fazia você estava em cena. Acabava a peça, pluc, aí um ia varrer a plateia, o outro ia lavar o banheiro, o outro ia ficar na bilheteria, o outro ia mudar o cenário, o outro ia mudar a luz. Aí, nesse teatro, eu tive a chance de ter equipamentos, digamos assim, profissionais. Aí eu já tinha o PCzinho, o sapão, sabe? Aí já tinha aquela mesa de tel, que você tem 6 canais e vários interruptores, e aí você vai combinando, né? Aí, nesse teatro, sim, eu tive essa prática. E aí eu me mudei para Salvador, e em Salvador eu comecei a trabalhar profissionalmente nessa parte de iluminação. Eu fui fazendo uma coisa, eu fui fazendo outra, e as pessoas foram me chamando, e eu fui aprimorando o meu conhecimento e a minha formação. Então, assim, eu agradeço aos diretores que foram de uma generosidade comigo incrível, aos atores, quando eu cheguei em Salvador, eu comecei a montar luz, eu sabia o que era um mapa, eu sabia uma operação, mas eu não estava instrumentalizado suficiente. E foi a Bahia que me deu régua e compasso, digamos, né? Sobretudo, os diretores e os atores e os técnicos desses teatros que contribuíram para a minha formação. Então, aqui, de antemão, sou muito grato sempre a esses diretores, a esses técnicos, a esses atores que me ensinaram, né? E aí, eu fui fazendo luz, mas sempre a luz, junto fazendo luz, mas eu sempre fui dramaturgo, eu sempre fui diretor, eu fui aprimorando essas coisas juntos. E o meu olhar de iluminador, eu não consigo desassociar, porque ele está muito junto ao meu processo como artista. Eu sou um artista, né? Eu não, eu sou iluminador, eu sou o autor, não, para mim eu sou artista. E quando eu penso na luz, a primeira coisa que me vem na cabeça é dramaturgia. Sempre, sempre. Eu sei que tem. O que eu mudo é que eu tenho as palavras, né? E na luz eu tenho outras ferramentas, né? Aí eu tenho o espaço, eu tenho a altura, eu tenho a angulação, eu tenho outras coisas. Então, assim, o meu processo criativo, ele não se desassocia do meu diretor, do meu dramaturgo. Eles estão colados, é uma coisa só. Não é que eu quando eu vá dirigir, eu fique pensando na luz. Ao contrário, eu até gosto nas peças que eu dirijo ter um outro profissional que me instigue, que me provoque e que me traga outras possibilidades, né? Mas isso tudo é para dizer assim que a minha formação ela está imbuída dessas coisas todas, da minha formação, do meu grupo de teatro de escola, como está nos poucos recursos. Eu sempre fui um iluminador que trabalhei com poucos recursos. Eu confesso que eu até tenho dificuldade para criar uma luz onde eu tenha total liberdade de equipamentos. Porque sempre quando eu pedi equipamentos, sempre vieram metade disso, ou vieram quase nada, sabe? Mas isso para mim é uma vantagem enorme. Assim, eu sou um iluminador que aprendi a trabalhar com poucos equipamentos e do que é possível ser feito, né? Do que é possível. Eu fiz um espetáculo Casa de Barro com o Maurício, lá no Gamboa,
logo quando eles rindo e eles assumiram, e o teatro estava sem equipamento. E eu falei, não, bora fazer essa luz pensando o seguinte, cada cena eu tenho um refletor principal. E para cada cena eu fui, pã, agora é aqui. Pã, agora é aqui. Ah, pã, essa cena é aqui. Ah, agora essa cena é um chão. Depois disso, montado para cada cena tinha uma coisa, eu falei, agora vamos ver o que é possível dentro disso aqui eu compor. E eu fiz essa luz, se eu não me engano, com 10, 11 refletores, PCzinho de 500, né? E é uma luz que eu gosto muito mesmo. Mas aí vamos partir um pouco de onde eu parto quando me convidam para fazer um texto, né? Ou para fazer uma iluminação, né? Eu não sei se isso decorre da minha formação de ator, mas ou de dramaturgo, mas eu sempre parto do texto. Para mim, assim, quando tem texto, né? É óbvio que hoje a gente tem um outro teatro que investiga outras coisas e que não necessariamente parte do próprio texto. Mas quando se tem texto, logo de cara, eu parto do texto, porque eu acho que o texto ele tem já ali tudo. Ele já tem tudo não, mas uma boa parte, né? Porque vem a encenação depois. Mas ele tem ali espaço, ele tem ali os personagens, ele tem ali sentimentos dos personagens, porque a luz também ela vai ter que traduzir o sentimento que está na cena, né? Ela vai ter que causar no espectador e também no ator uma sensibilização, né? De como é que a luz vai sensibilizar esse ator, vai contribuir para a interpretação do ator. A luz não é um elemento que está dentro da cena, né? E como ela sensibiliza o público, né? Fora essa questão espacial, como eu localizo. Mas eu acho que eu sempre pego o texto e digo assim, o que é que o texto diz? Mesmo que a encenação, mesmo que o diretor me diga uma outra coisa, mas eu parto desse texto, desse estudo, digamos assim, desse texto, até para eu ter o que conversar com o diretor. Dizer, cara, então tá, você pensou nisso, então isso você não vai fazer assim, vai fazer outra coisa. Eu acho que isso me dá uma tranquilidade no meu processo. Eu acho que cada um, né, cria suas porras, né? Cada um é que tem o seu processo, mas no meu eu parto desse texto. Depois disso eu tenho um bate-papo com o diretor, né? E aí o diretor vai me falar sobre o conceito artístico, sobre isso tudo é antes de ensaios, né? Eu pensei que essa peça tem um tom realista naturalista, ou que é um sonho, enfim. O texto ele é bem realista, mas eu não vou fazer realista, eu vou fazer surrealista, né? A interpretação vai para um outro lado. Porra, isso abre janelas, brechas enormes dentro de uma criação. E aí eu bato esse papo, anoto tudo no texto. Até então, para mim, o texto é a minha ferramenta. E aí eu parto para ver os ensaios, né? Aí eu vejo o ensaio, vejo as marcações, presto atenção no que o diretor está dizendo para os atores, porque o que ele diz para os atores muitas vezes serve para mim, sobre intensidade da cena, sobre ritmo da cena, né? Fora a questão espacial, né? E aí eu anoto essa coisa toda. O meu próximo passo seria um encontro com a equipe criativa, né? Que aí sim, aí é que eu acho que é um processo dos mais interessantes quando você pega uma equipe bacana,
né? É essa troca de possibilidades, porque a cenografia vem com, cara, pensou a cenografia, pã, aí eu digo assim, cara, abre aqui uma brechinha para que uma luz entre, aí vem o figurino com uma cor, falei, pô, com essa cor eu não vou poder botar um outro filtro assim, porque vai interferir, pô, mas se interferir pode ser bom, por isso, isso. Essa troca, quando ela é generosa entre a equipe, né, é como deve ser, mas a gente sabe que na nossa área, não só na nossa área, né, o ser humano tem uma questão de ego que, né, não é só na nossa área, porque a gente fica, nossa área, não, né, o ser humano faz parte. Mas quando a gente pega uma equipe generosa, uma equipe diz, porra, que tudo flui para o espetáculo, não é a minha luz, é a luz do espetáculo, não é o meu cenário, é o cenário do espetáculo, né? Porque quando tudo está ali pensado junto, isso é muito interessante. Apesar que na minha experiência, raramente, ou só nos últimos anos, digamos assim, nos últimos 10 anos, 15 anos, foi que eu começaram a me chamar para o início do processo. Porque normalmente me chamam para o fim do processo, né? Vai estrear, a peça já está levantada, o cenário já está pronto. Aí me chama o iluminador. E aí você trabalha de uma outra forma, né? O que eu estou contando aqui é o que é bacana, é o que é gostoso, né? É o que faz a gente ficar feliz por fazer arte, né? Mas então, quando esse trabalho ele tá junto música, porra, a música sempre me inspirou muito, porque a luz também é movimento, sabe? É marcação, é ritmo, né? Por isso que eu sempre falo assim, quando eu passei de uma fase de criar luz e operar luz, aí chegou uma fase que eu criava luz e passava a luz para um operador, né? Quando eu passava a luz para o operador, eu falava assim, cara, você é um ator, você é um ator que está na cena, você está na cena com a luz. Então, respira junto, veja aquele ator ali, se ele vai levantar da cadeira e a cena levantou da cadeira e a luz vai cair, levanta com ele, respira junto mesmo. Porra, eu acho que às vezes falta essa formação técnica, né, de sensibilização técnica, na verdade, né, sensibilização técnica. Como é que o técnico ele pode estar sensível, que não é um trabalho apenas manual, né? Técnico de eu chego aqui, eu monto aqui, boto aqui, porra, não é isso, mas não é só isso, né? E aí eu venho para um ensaio com a parte 2. A parte 2 é eu já ter essas informações, eu já ter marcado coisas, e aí eu venho aí eu vou buscar referências visuais. Aí eu vou buscar, eu vou usar aqui um pouco da minha criação do Amor Barato, da montagem que eu dirigi em 2018, lá em São Paulo,